Que bom que você está aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Vamos falar sobre o começo. A Bíblia tem as suas primeiras palavras da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O relato inicial de Gênesis nos leva a pensar em uma terra escura, onde não havia vida ainda. Por isso, o ato imediato de Deus em meio a este cenário é a criação da luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Sem a luz, não conseguimos diferenciar as coisas. É ela que nos permite ver aquilo que está além do nosso redor. É ela que permite que seja possível caminhar e dirigir com segurança. Sem a luz, a vida seria praticamente impossível. Tão importante como a luz é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Dividida em dois testamentos, Antigo e Novo, a Bíblia, palavra grega no plural que significa exatamente livros, foi escrita num período de 1.600 anos por 40 diferentes autores de culturas, origens e atividades diversas. Apesar disso, a Bíblia mantém uma absoluta unidade doutrinária e uma linha coerente que aponta para a revelação do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pedro ainda acrescenta: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É a Bíblia que traz discernimento espiritual e nos ensina o que é bom e o que é mal. Aponta para o caminho da verdadeira felicidade e nos adverte do caminho que vai nos levar para a destruição. Sem a Bíblia, andaríamos tateando no escuro das incertezas. Ela responde às questões mais transcendentais do pensamento e da filosofia humana. De onde viemos, quem somos e para onde vamos? O livro de Gênesis aponta claramente que viemos das mãos de Deus. Após criar em 6 dias tudo o que há em nosso mundo, o próprio Deus nos forma do pó da terra, sopra em nossas narinas o fôlego de vida e passamos a ser alma vivente. Viemos dele e vamos para ele. Quando voltar, Jesus vai nos levar para que vivamos com ele eternamente. Nesta ocasião, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos, aqueles que ficarem, serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia nos aconselha a nos consolarmos uns aos outros com estas palavras. A Bíblia mostra também que o pecado começou no céu, com a rebelião de um dos anjos que lá estava, Lúcifer. Houve uma luta no céu, diz Apocalipse capítulo 12. Mostra um conflito que chegou à terra por livre escolha dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O mal é a fonte de todas as tragédias e tristezas que temos. Mas Deus tem sua lei, a lei dos 10 mandamentos. De acordo com Êxodo 31:18, a lei é o reflexo do caráter e é a segurança que temos para uma vida eterna. É a Bíblia que conta a verdadeira história da humanidade, seus primeiros descendentes. Um livro tão revelador que não esconde nem os defeitos dos seus personagens principais, mas os mostra submissos a um poder maior do que o deles. Além disso, apenas em um capítulo, Daniel 2, a Bíblia descreve todos os reinos do mundo e mais, aponta para os sinais que antecedem a volta de Jesus, revela em detalhes como será a destruição do pecado e da morte e o começo da eternidade num lugar de verdadeiro amor. E acima de tudo, a Bíblia mostra a verdade como uma pessoa. Aponta de Gênesis a Apocalipse a Jesus, o Filho de Deus, como personagem principal. Ele que é o caminho, a verdade e a vida.
Criador dos céus e da terra. Foi Miguel no céu, anjo de Deus no Antigo Testamento e Jesus no Novo. É Emanuel, Deus conosco, o único caminho para a salvação, a escada que liga o céu e a terra. Ao pagar com sua morte o preço do nosso pecado, concede vida eterna a quem aceita por fé. Sua graça é suficiente para salvar a todos. Não há pecado tão grande ou distância que possa separar alguém do seu amor. João aponta Cristo como o Verbo encarnado, a palavra de Deus em pessoa. Ele estava com Deus no princípio e por meio dele todas as coisas foram criadas. A Bíblia é a palavra de Deus escrita em caracteres humanos. Enquanto Cristo revela o Pai, a Bíblia revela Cristo. Ler e estudar a Bíblia é ler e estudar a Cristo, o único caminho de salvação e vida eterna. Está você disposto a aceitar esse Cristo? Se sim, diga agora para Ele: Senhor, eu te aceito, porque Deus está do seu lado, Ele entende a sua dor, Ele jamais vai te abandonar.